Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer o esqueleto e também trabalhar um pouquinho das teses da nossa peça 9. O primeiro ponto importante aqui com relação à competência, então nós vamos definir primeiro a competência do encaminhamento, da petição de encaminhamento, que é a petição, que nós iremos fazer com relação ao juízo ACO. Então, aquele juiz que julgou, que aqui no caso é a 90ª Vara do Trabalho de Curitiba. Não esquecendo, na petição de encaminhamento, que nós devemos colocar os pressupostos admissionais. Então, aqui eu preciso juntar procuração do advogado, eu preciso colocar a tempestividade, o inconformismo com a ação, com a sentença proferida. Além disso, eu preciso constar também, que foram recolhidas as custas de preparo referentes aí ao depósito recursal e também as custas, judiciais. Não podemos esquecer também de pedir a notificação da parte contrária para apresentar as contrarrazões. Então, essa petição simples que nós já fizemos, em outras peças, e aí você passa para as suas razões. Com relação às razões, a competência, então, ela será do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. Momento processual aqui é recursal, porque nós estamos em fase de recurso. Nossa cliente é a Raíssa. Parte contrária é aqui a Dinamite, a empresa Dinamite Limitada. O rito nós não temos, o nome da peça, recurso ordinário. Dispositivo legal da peça aqui, o artigo 895, inciso 1, da CLT. E aí nós passamos para o tópico 8, onde nós iremos tratar das teses e também dos respectivos dispositivos legais, tudo bem? Você conseguiu aí anotar? Então vamos lá para as teses. Com relação às teses, turma, nós precisamos, primeiro ponto, verificar que não há nela nenhuma preliminar. Então, nós já fizemos a leitura, verificamos que não tem nenhuma preliminar, mas tem uma prejudicial de mérito. Qual é essa prejudicial de mérito? A prescrição quinquenal. Por quê? Porque o juiz, ele julgou apenas, ele errou ali no cômputo, Então, não colocou ali a prescrição atinente aos 5 anos. Então, primeiramente, nós vamos aí, pedir para que seja, então, analisada a prescrição quinquenal referente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, tá? Então, aí no caso, conforme o artigo 11 da CLT, a súmula 308, inciso 1 também do TST e o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Pois bem, feito esse tópico, nós passaremos ao mérito, às razões em si. Então, nós iremos abordar inicialmente, o primeiro ponto aqui é acerca da periculosidade. Por quê? O juiz, ele determinou o adicional de periculosidade em cima do salário mínimo, quando correto é em cima do salário base, do empregado. Então, houve um claro erro aí de julgamento, e aí nós teremos como embasamento legal o artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Então, vejam aí esse artigo que fala exatamente isso, que o adicional de periculosidade, ele incide, então, sobre o salário básico e não sobre o salário mínimo. Beleza, feito esse tópico, nós vamos para o seguinte, que é o adicional de transferência. Com relação a esse adicional, foi fixado aí o percentual de 25%, que é o que deve ser, mas o juiz julgou erroneamente. Ele julgou em cima de 20, ou seja, a menor. Então, o julgamento foi errôneo, quando ele deveria julgar em cima de 25% e não em cima de 20%.
Então, aqui também nós teremos o embasamento no artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Né? Então, com relação aí o adicional de transferência no percentual de 25 e não com relação a 20, conforme foi julgado pelo juiz primário. Tudo bem até aqui? Então, vamos prosseguir, né? Nós vimos que o aviso prévio, né, ele foi indenizado. E aí, mesmo nesse formato indenizado, ele é computado para todos os fins, não é? Inclusive, vejam bem, né, para anotação de dispensa de CTPS. Isso determina o artigo 487, parágrafo 1º da CLT e também a orientação jurisprudencial 82 do TST. Então, nesse caso, o aviso prévio ele vai sim ser computado para todos os direitos, inclusive aí, né, com relação à anotação e à dispensa na CTPS da empregada, no caso da recorrente, que é a Raíssa. Beleza, pessoal? Dando prosseguimento, nós vamos ver, né, que o intervalo descumprido, ele gera o pagamento da hora integral e não apenas a diferença. Isso conforme a súmula 437, inciso 1 do TST, observando o seguinte ponto, né, que o caso deixou bem claro, que aqui foi anterior a mudança a reforma trabalhista, a mudança. Então, por isso, nós vamos também nesse tópico, nós vamos alegar aí, né, que o intervalo descumprido, ele vai dar o direito ao pagamento de 1 hora integral e não só a diferença, tá? Em razão de ter sido anterior à reforma. Isso foi, aliás, foi uma pegadinha aí do caso, né? E que esse intervalo indenizado, ele tem natureza salarial, isso também é importante, né? E com isso, ele deve ser o quê? Integrado para todos os fins, tá? Então, vejam que com relação ao intervalo, nós vamos ter o embasamento tanto do inciso 1 quanto do inciso 3, né, do artigo 4, da súmula, 437 do TST. Ótimo. Prosseguindo, então, nós vamos para a próxima tese que está relacionada ao equipamento de proteção individual. Esse EPI, ele não pode de forma alguma ser descontado do empregado, não é verdade? Então aqui, vejam, e o juiz, ele condenou, né, no caso, ao desconto, né? Ou seja, que o empregado teria que pagar por esse EPI, o que está errado. Então aqui também nós vamos ter então uma tese, né, em que nós vamos aí rechaçar essa questão da cobrança do EPI da Raíssa. Ótimo! E nós teremos como base, então, o artigo 166 da CLT. Pois bem, na sequência, nós iremos, então, tratar agora, né, da questão do Vale Transporte. Por quê? Né, com relação a essa questão do uso do Vale Transporte, é importante ressaltarmos, né, que cabe ao empregador, né, provar que o empregado não pretendia fazer uso do Vale Transporte, né? Isso porque por se tratar aí de um fato impeditivo de direito. Isso é determinante na súmula 460 do TST e também no artigo 373, inciso 2 do CPC. Então vejam aqui, né, que nós precisamos alegar com relação ao Vale Transporte que cabe ao empregador provar. Inclusive o empregado, ele assina um documento que ele diz, né, caso ele não tenha interesse no Vale Transporte, abrindo mão do Vale Transporte. Então, tem que ter esse documento que fica em mãos do empregador. Então, cabe esse ônus ao empregador. E, por fim, né, nós vimos que
foi alegada uma outra empresa, né? E essa outra empresa aí na qualidade de responsável solidária, né? Ou seja, assumindo aí subsidiariamente por compor o grupo econômico, né? Conjuntamente com a Dinamite, que é a TNT. Então, nesse caso aqui, essa empresa ela responde sim de forma solidária, de forma subsidiária. Então, nós vamos fazer um tópico aí alegando isso, né? Conforme o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, não podemos esquecer, feitas as teses, vamos partir aqui no nosso esqueleto para os pedidos. No pedido, eu não posso esquecer de pedir o conhecimento do recurso, né? E aí, a análise de todos os pressupostos de admissibilidade e, posteriormente, o seu provimento, né? Para que a sentença primária, ela seja realmente o quê? Revista, ela seja modificada, então, em razão de todos os erros cometidos na sentença primária. Tudo bem? Alguma dúvida? Caso tenham alguma dúvida, eu vou estar na videoconferência à inteira disposição, ok? E por fim, aqui no item 10, com relação às provas, nesse momento nós não vamos pedir nenhuma prova, tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Obrigada.